quinta, 14 de agosto. O pão e a água da vida. Verso para memorizar. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, Ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. Êxodo 16, 28 a 30. Ouça 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Pergunta 5. Segundo Paulo, por que esses acontecimentos foram registrados? Paulo explicou que tudo o que aconteceu aos israelitas são exemplos e advertências para os seguidores de Cristo e os ajudarão a evitar os mesmos problemas, ou seja, eles aprenderão com esses exemplos. Essa é uma instrução pertinente para nós, que vivemos no fim dos tempos. Deus concede ao seu povo o Espírito Santo para fortalecê-lo com espírito de poder, de amor e de moderação, para que tome decisões corretas e siga seus ensinos. Cristo é a fonte da vida, e só Ele nos transforma em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de modo que não vivamos conforme os padrões deste mundo, mas deixemos que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois, em seu ministério, Jesus extraiu lições desses relatos do Antigo Testamento, especialmente sobre o maná e a água. Ele usou essas imagens para ensinar verdades sobre si mesmo, pois ele era aquele que havia conduzido os israelitas pelo deserto. Ouça João 4, 7 a 15. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. João 6, 31 a 51. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu.
e diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: Desci do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, esse já viu o Pai. Em verdade, lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Pergunta 6. Que verdades esses textos revelam para nós cristãos? A mulher samaritana descobriu que Cristo oferece algo que ela não poderia obter em nenhum outro lugar. É Deus quem desperta em nós a sede interior por paz, alegria e felicidade. Portanto, somente Ele pode satisfazê-la. No contexto do maná, Jesus explicou que foi Deus, e não Moisés, quem havia provido esse alimento ao povo. Então ele declarou: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Jesus destacou 3 vezes que ele é o pão do céu, o pão da vida. Assim como o maná no deserto era o pão do céu, a água da rocha era a dádiva de Cristo para saciar a sede de seu povo. Além desses aspectos físicos, o pão e a água também tinham significado espiritual, pois Jesus Cristo é o pão da vida e a água da vida. Por isso, é somente nele que nossa sede e fome espirituais podem ser verdadeiramente saciadas.